O público mais difícil de receber a Cristo são cristãos evangélicos. É verdade que muitos que se dizem evangélicos ainda não são cristãos. Mas será que os que são difíceis de receber a Cristo são só os evangélicos? Ou não são também aqueles que, segundo Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz o seguinte, que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo seus próprios interesses, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, atrás de pessoas que falam exatamente o que eles querem ouvir. Eu adoro um ateu. Quando o cara chega pra mim e diz que é ateu, eu digo, ó, somos dois, porque você é ateu do Deus da religião tanto quanto eu. Essa frase pode até parecer muito bonita, espirituosa e tudo mais, mas ela pode confundir, porque quem crê em Cristo não é ateu, nem mesmo do Deus da religião, porque a fé cristã não é contra a religião pura, ela é contra a falsa religião. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer que a religião pura e sem mancha diante de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, os vulneráveis, e se guardar da corrupção do mundo, ou seja, se guardar do pecado. Isso é bem claro. Eu não creio no Deus da religião. Eu creio em Deus, em Cristo, conforme o Evangelho. Ó, aqui depende, tá? Se for ateu da falsa religião que manipula a fé, todos devemos ser mesmo. Não devemos acreditar nesse tipo de coisa. Mas o Deus revelado nas Escrituras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é único, ele é Deus verdadeiro, conforme João 17,3. E ser ateu em relação a ele é se afastar da fonte da vida. Repare que esse Deus, ele é mostrado, ele é manifestado em toda a Escritura, e não só nos Evangelhos. Isso é um detalhe importante, principalmente levando em consideração a teologia do Caio Claro. Evangelho, não segundo a religião. Religião traiu Jesus o tempo todo e usa Jesus. Aqui a gente precisa dizer que, de fato, a história mostra muitos erros cometidos em nome de Deus, inclusive dentro da própria igreja. E mostra até hoje. Mas isso não anula o que Jesus mesmo instituiu, que é a própria igreja. Jesus disse que sobre essa pedra, sem entrar no mérito de que é a pedra, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, não existe essa coisa de, porque os homens erraram, então acabou essa questão de igreja institucionalizada. Jesus institucionalizou a sua igreja. Há 1.700 anos, pelo menos, desde o imperador Constantino. E essa crítica aqui é justa até certo ponto. Mas mesmo no meio da corrupção, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Basta ler o Antigo Testamento e ver toda a história da salvação. A história da igreja é cheia de fiéis que, como os profetas, não se dobraram ao sistema. O erro dos homens não muda o plano de Deus e a realidade de que ele instituiu uma igreja que deve continuar seguindo firme, mesmo em meio aos abusos religiosos. Usa o nome de Jesus para dizer o que ela quer. E Jesus é uma desconstrução. De fato, ele acerta e fala bonito, mas tem um pequeno detalhe aqui. Jesus, ele confrontou a religiosidade vazia dos fariseus. Correto. Mas ele não veio desconstruir toda forma de fé. Ele veio purificá-la. Ele mesmo disse, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ou seja, aquela velha frase de que o Antigo Testamento caducou por completo e você não precisa de mais nada daquilo lá, não é verdade. Jesus não veio abolir nem a lei nem os profetas. Paulo vai dizer que a lei de Deus é boa, nós devemos praticá-la. Porém, porque Jesus veio cumprir a lei, segundo o que ele fala, não vim abolir, mas vim cumprir, nós como imitadores de Cristo precisamos cumprir a lei, não mais por obrigação, mas por amor a Deus. Essa é que é a diferença. Religiosa absoluta. Ele foi morto pela religião, porque a religião não suportou Jesus. Jesus foi morto por homens religiosos, de fato. Mas também foi morto segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, conforme Atos 2:23. Estava no plano de Deus colocar Jesus para ser morto na mão, não só dos religiosos de Israel, mas também dos romanos. Ou seja, não foi só injustiça humana, mas também foi parte do plano da redenção. Culpar a religião em si é uma meia-verdade que esconde a profundidade da cruz de Cristo, tá? Os fanáticos de hoje são tão ruins de chifra quanto os fariseus e os religiosos do sinédrio judeu dos dias de Jesus. Aqui de novo, aquele argumento dos evangélicos, dos cristãos fanáticos. Existe de fato legalismo no meio evangélico, no católico, no ortodoxo, existe tudo isso. Mas também existe piedade sincera.
temor de Deus e obediência à palavra. Tanto que nós cremos que a verdadeira igreja católica, a verdadeira igreja cristã universal, está presente em todo o mundo e até mesmo dentro de algumas igrejas muito questionáveis, porque o que salva não é a denominação, mas é a fé em Cristo Jesus. E se essa pessoa tiver fé única e exclusivamente em Jesus como seu Senhor e Salvador, ela será salva. Então, nem todo zelo é fanatismo. Paulo disse que o zelo segundo Deus é bom, lá em Romanos 10, versículo 2 e 3. Criticar abusos religiosos é necessário mesmo, e você tem que fazer isso. Mas não podemos jogar fora o que Deus mesmo instituiu, que é a sua igreja, sua palavra, a sua verdade. A fé cristã verdadeira não é construída em cima de traumas ou decepções, ou em cima de revoluções, mas na rocha que é Cristo. E Cristo fundou a sua igreja.